Boa noite a todos. Eu sou o Marçal, próximo prefeito de São Paulo. Você viu aí na pesquisa da Veja, na pesquisa da Veritá, mais de 30%. Imagina a pesquisa que eles forçam para a gente ficar atrás, a gente já está liderando. Imagina quando eles encontrarem a punição nas urnas do dia 6. Minha pergunta é para o Boulos. Qual que é a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? E se ele puder responder, se ele nunca experimentou nenhuma substância alucinógena, se ele nunca experimentou maconha, se ele nunca experimentou, se ele fez o exame toxicológico. Mas eu tenho mais interesse na parte 1 da pergunta, que é sobre como cantar desfiles destes, como é que faz para estragar um hino nacional, como é que faz para destruir o senso patriótico desse país. A pergunta é para o Boulos. Candidato Guilherme Boulos, por favor, agora a sua resposta em 2 minutos. Marçal, você é um bandido condenado. As pessoas estão descobrindo isso e vão descobrir ainda mais até o dia 6 de outubro. Aliás, quem está nos assistindo, eu peço que vá agora na minha rede social, que vai subir mais um caso de condenação do Pablo Marçal. Ficou claro agora por que ele zomba da carteira de trabalho, porque ele tem uma condenação na Justiça Trabalhista por humilhar os seus próprios funcionários. Vai subir tudo agora na minha rede, dá uma olhada lá. Eu não converso com criminoso, por isso eu não vou falar com você. Eu quero falar com você que está em casa. Gente, São Paulo está num momento diante de um grande risco. Existem 2 bolsonaristas ligados ao banditismo, candidatos a prefeito dessa cidade. De um lado, esse que está aqui, o Marçal. Ele é o bolsonarismo puro sangue, da mentira, da bravata, e está relacionado com crime até o pescoço. Ele foi preso por dar golpe em senhoras de idade. Ele, o presidente do partido dele, já confessou relação com o tráfico. E 2 assessores dele, além de tudo, trocaram carro de luxo por cocaína. É por isso que ele é tão viciado em mentir. Do outro lado tem o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, que tenta posar como mais moderado, mas já disse que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. E, além disso, deu mais de R$1 bilhão em contrato do nosso dinheiro para empresas que depois se comprovaram ligadas ao crime organizado no transporte. São Paulo não pode ficar refém do banditismo, do bolsonarismo e da mentira. Essa mistura é muito perigosa. A gente tem uma saída de uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária, que recupere esse rótulo de cidade de oportunidades. É comigo e com a Marta Suplicy para mudar São Paulo. Tivemos direito de resposta que vai ser avaliado. Agora, Pablo Marçal, 1 minuto para a réplica. Ele não falou sobre experimentar. Fernando Henrique Cardoso tentou ser prefeito dessa cidade e o dia que ele assumiu que ele experimentou, o povo que é conservador tirou ele da disputa e ele acabou perdendo a prefeitura. Falando de bandido, o artigo 312 do Código Penal, que fala de peculato, que a esquerda gosta de apelidar de rachadinha para ficar mais bonito para pobre não entender. Esse senhor que estava falando aqui agora, no qual não respondeu nenhuma das minhas perguntas, ele apoiou e institucionalizou isso na Câmara Federal, no Conselho de Ética. Gosta de me chamar de bandido, gosta de falar que eu sou isso e aquilo, só que ele não responde nenhuma pergunta. E São Paulo está correndo risco mesmo, está correndo o risco da quadrilha voltar, aquela quadrilha do Petrolão, aquela quadrilha que deu um rombo fiscal agora de mais de R$1 trilhão, pelo cara que acabou de depositar mais de 30 milhões, ou está desliberando ainda pelo fundo eleitoral. Eu estou aqui com a cara, com a coragem, sem fundo eleitoral. Agora, quem é que financia a sua campanha? Você está escondendo ele? Fala um pouco de quem fez o maior roubo na história desse país, o maior ladrão da história da humanidade. Agora, para a tréplica, 1 minuto, candidato Guilherme Boulos. Marçal, acho que estão botando muita coisa na sua cabeça. Aí você está ficando nervoso com isso. Mas, enfim, a respeito da acusação mentirosa dele sobre o uso de droga, a farsa já foi demonstrada, né? O cidadão usar um homônimo para atacar uma pessoa mostra o nível de alguém que quer ser prefeito de São Paulo. Aliás, vai subir de novo na minha rede social agora um outro vídeo que mostra a verdade sobre o que ele disse e você vai poder ver com mais tranquilidade do que 1 minuto que nós temos aqui no debate. O que eu quero dizer para você, gente, é o seguinte: tem gente que gosta muito de ficar atacando na rede social, de fazer gritaria, de fazer guerra de internet. Só pensa bem, quando você precisar tapar um buraco da sua rua, de uma poda de árvore, quem que você acha que vai resolver? Alguém comprometido e preparado ou alguém que tem esse tipo de postura num debate? Para ser prefeito de São Paulo, não é concurso de like, não pode ser banditismo, tem que ter postura. Bom, e vamos agora a mais um sorteio de um tema específico. Fernanda. Denise, vamos então a mais um tema.
Zeladoria. Zeladoria. E quem responde desta vez é o candidato do José Luiz da Atena, do PSDB. O seu tempo será de 2 minutos e 30 e o candidato Pablo Marçal obrigatoriamente deverá comentar o tema. A zeladoria da cidade, ela depende exclusivamente desse cidadão que não zela nada por São Paulo. São Paulo é uma cidade suja, abandonada. São Paulo é uma cidade que não tem iluminação, como disse a Tabata, e disse muito bem. Iluminação é uma questão de segurança. A zeladoria é fundamental no meio ambiente. Ele não cuida de mananciais em parceria com o Tarcísio, que ele diz que tem uma parceria grande. E os mananciais são responsáveis pelo bem mais importante que nós temos na Terra hoje, que é a água. Os mananciais estão contaminados com coliformes fecais e tudo mais, e nada se é feito para recuperar esses mananciais. Zeladoria é deixar as galerias desentupidas para que não morram pessoas que nas enchentes enfrentam rios d'água e morrem afogadas, às vezes, em milímetros de água com enchentes nas ruas de São Paulo. Zeladoria é você levar até o extremo da cidade, na periferia, de pessoas invisíveis, de pobres, para quem eu vou governar? Para pobres que nem sabem o que é saneamento básico. Esse cidadão dando uma entrevista para mim, no meu programa, na Rede Bandeirantes de televisão, disse que a cidade tinha resolvido o problema de drenagem dos córregos, disse que tinha gasto 2,5 milhões para resolver os problemas de enchente. E atrás uma imagem mostrava o povo boiando em carros e coisa parecida. Onde é que ele botou esse dinheiro? Fale em melhorar piscinão. Promete obra que o Bruno prometeu e ele não cumpriu. Só cumpriu metade das obras que o Bruno prometeu. Zeladoria, principalmente se responsabilizar por campanhas educativas para que as pessoas não joguem lixo nos rios, para que as pessoas não joguem lixo nas ruas. Zeladoria é cuidar principalmente de quem mais precisa. E onde menos tem zeladoria é nas periferias da cidade, nas pontas da cidade, onde mulheres, não é só na volta, não, que são assaltadas e estupradas. Homens e mulheres são incomodados com roubos de madrugada quando vão para o trabalho no ponto de ônibus, e mulheres também são violentadas por causa da escuridão, que, aliás, escuridão parece que é um tema bem claro e bem conhecido por esse prefeito de São Paulo. Agora, Pablo Marçal tem 1 minuto para comentário. Existem favelas aqui em São Paulo que têm 80 anos sem um melhoramento público. Você vai ali, a primeira favela que eu visitei, Travinhas no Alto do Paraisópolis, não tem um pedaço de meio fio, onde esse prefeito e nem esse governo é do Dória até hoje, a gente precisa tirar o Dória em definitivo. A gente precisa tirar o Rodrigo Garcia, que é o coordenador da campanha dele, em definitivo. A gente precisa tirar o Bananinha, em definitivo. Agora ele está macho igual o do lado aqui, ó, o comedor de açúcar, gritando do lado do presidente Lula, bandido. Agora estão tudo macho aqui. Fugiram dos debates. Era só limpar a cidade, cara. Era só usar a tecnologia para fazer poda, parar com esses contratos de R$27 mil para tirar uma árvore que precisa ser tirada. R$27 mil. Você concorda com isso? Você que vai votar no 28, dia 6 de outubro, você concorda com isso? R$27 mil para tirar uma árvore. Por que a gente já não usa os recursos que a gente tem? Mas o Bananinha agora, porque o marqueteiro mandou ficar agressivo, veio para cima de mim. Da Atena agora 30 segundos. Quantas pessoas morreram em área de risco? São quase 1 milhão de pessoas que moram em área de risco, que isso já foi prometido desde a época do Haddad, não é verdade? E o Boulos, se quiser invadir alguma coisa, o coração de alguém, não invada o meu não, Boulos, porque eu tenho 6 estentes, não cabe mais invasão nenhuma. Quem tem que invadir o coração das pessoas, livrando essas pessoas de área de risco, é esse cidadão aqui, você entendeu? Que tem gente morrendo, enchente e escorregamento. Perfeito, e para fechar esse bloco, nós vamos agora ao último sorteio. Fernanda, o tema, por favor. Denise, último tema, então, vamos ao sorteio. Educação. Bom, e quem responde desta vez é o candidato Pablo Marçal, do PRTB. O seu tempo será de 2 minutos e 30. O candidato da Atena obrigatoriamente deverá comentar a fala de Pablo Marçal. Não é novidade que o Nunes abandonou a prefeitura. Faz tempo ele nunca teve perfil para ser prefeito. É por isso que está essa merda da educação dessa cidade. Você que coloca seu filho na escola pública sabe, ou deveria saber, que é mais caro a escola pública hoje, liderada por esse incompetente, do que uma escola privada. Pra você ter uma noção.
Qual que é a minha proposta para você que vai votar no 28, dia 6 de outubro, punindo essa cambada, esse consórcio aqui de comunistas? Nós vamos fazer o seguinte, ensinar o que comunista odeia. Educação financeira para o seu filho, inteligência emocional, empresarização, tecnologias do futuro. Você não pode ver aqui, mas eu estou vendo na visão periférica o desespero do Boulos. Ele já ficou olhando, desculpa, Bolis. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar a linguagem neutra para não ficar cantando desfiles destestola. Pelo amor de Deus. Nós precisamos transformar a escolarização que tem no Brasil hoje para um modelo de educação. A gente não tem que fazer todo mundo pensar igual, a gente tem que fazer as pessoas serem críticas. Nós temos que ter pessoas que pensam de verdade. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos transformar essa escola, e vai ser assim, esses comunistas vão odiar isso, mas a gente vai transformar a escola pública em escola olímpica. Nós vamos fazer o formato de escola olímpica, eu vou explicar por quê. Porque o esporte molda caráter. Você pode olhar para o Bolis, ele não pratica nenhum esporte. Por isso que ele é inflamado desse jeito, por isso que ele é um comedor de açúcar, por isso que ele tem orgulho de ser um cara lento, por isso que ele não conseguiu tomar aquela carteira de trabalho, ele fica me xingando aqui o tempo inteiro, você não vê, mas eu posso te contar. Ele tem alergia daquele negócio, e ela está aqui no meu bolso. Eu não vou quebrar a regra do debate, mas ele fica desesperado, me xinga aqui o tempo inteiro, e eu quero falar para você o seguinte, como que você vai propor educação para um professor que fica aqui xingando um outro candidato? Fica xingando o tempo inteiro. Você imagina ele que quis tomar a carteira de trabalho da minha mão só sendo candidato. Com o xerife Marçal aqui, ó, eu vou ocupar ele lá em Brasília, vou fazer ele pegar as emendas dele e colocar em habitação e educação. O que eu quero pedir para você? Acredite, porque nós vamos pegar os 2 milhões de CNPJs que tem aqui na cidade de São Paulo e vamos criar braço de ensino. Você que é funcionário, seus parentes e pessoas próximas dessas empresas serão treinadas nessas profissões do futuro, senão o Brasil em 2040, 2050, de fato se tornará uma nação escrava. E nós temos um propósito como povo, nos tornarmos, sabe o quê? A nação mais próspera da terra. Eu sou educador, não sou professor sem educação igual o Boulos, mas nós vamos mudar essa educação. Tamo junto. Candidato Pablo Marçal, eu pediria, como está previsto nas regras, que o senhor não utilizasse palavras chulas, por favor. Tá? A gente combinou isso também. Eu não vou repetir, tá? Refaça. É mais de uma vez que o senhor usa, o senhor está sendo advertido em relação a isso. Por favor, agora o comentário é do Datena. Datena, 1 minuto. Olha, é simples, escolas em tempo integral, esse cidadão só cumpriu 7% dos 25% da meta estabelecida pelo plano nacional. Não é? Nós temos que ter a obrigação de entregar a criança alfabetizada aos 8 anos de idade. Nós temos que ter, esse cidadão está me atrapalhando, o cidadão está me atrapalhando no vídeo. Eu quero o meu direito de voltar a responder. Temos que criar especificamente um sistema nas creches de mais 2 horas a mais para as mães poderem pegar os seus filhos da creche. A alfabetização com criança em tempo integral, desde o período pré-escolar, entregar a criança alfabetizada com 8 anos de idade e com pelo menos 5 alimentações durante esse período. E ele mentiu, porque São Paulo não supera muitas capitais, não. Muitas capitais superam o Brasil, Mais 10 segundos, Datena. Mais 10 segundos. Bom, o cidadão me interrompeu, mas eu passei. O Ricardo não disse a verdade, quando, na realidade, ele disse que nós estamos na frente de muitas capitais. Tem muitas capitais na frente da gente. E você de xerife não tem nada, você tem bandido. Agora, Pablo Marçal, 30 segundos para a réplica. Já pede o direito de resposta, que ele me chamou de bandido aí. Datena quer combater o crime organizado, fica só com o TP, o teleprompter lá, nunca fez nada, eu entendo o que você passa. Você é um playboy, multimilionário, não entende nada do que você está passando. Ficar mandando pau no PCC aqui é fácil, eu quero ver você indo lá na rua, onde o pau quebra. Nunca teve o celular roubado, e no TP é macho, e chama todo mundo de bandido. Eu vou contar o que vai acontecer no dia 6 de outubro, Pablo Marçal no primeiro turno. Ele vai ligar pedindo desculpa, porque ele é um cara que decide contratos. De resposta. Está sendo avaliado isso daí. Espera um minuto. O Guilherme Boulos ganhou o direito de resposta. ITB, 2 minutos para suas considerações. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Se você somar o 15 do Bananinha e o 13 do Bolis, dá 28. 28 é o número onde você vai digitar para punir esse consórcio comunista que está aqui. Eu fiz uma promessa para um garoto chamado Theo. Está aqui, Theo, o seu relógio. Eu vou carregar ele porque esse governo vai representar o governo das crianças. Nós daremos esporte para os seus filhos. Até 2030, nós vamos criar uma política pública para zerar essas pessoas em situação de rua. Você vai ter emprego próximo da sua casa. Essa vai ser a principal política pública. Você que mora em casa de lata e de madeira, o que eu já estou terminando de fazer na África com o meu dinheiro e não público.
nós vamos fazer aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos limpar esses mananciais. Nós vamos colocar pressão no governo do estado para terminar nos próximos 2 anos o Rodoanel, que vai liberar o trânsito daqui da cidade de São Paulo. Nós iremos fazer, sabe o quê? Nós iremos ganhar um fôlego de uma cidade sem esses comunistas. Eles vão ficar falando que eu sou bandido, que eu sou isso, eu aguento qualquer pancada. Inclusive, quase fui agredido pelo combatente do crime de ITP, lá direto da televisão, combate o crime organizado. Eu quero pedir seu voto. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas quando eu percebi que aqui tinha um consórcio de comunista, o Bolis é o extrema esquerda, o Datena ele vai desistir a qualquer momento, que é só receber o Pix, ele já para. O Bananinha, que está feroz agora, porque despencou, eu quero deixar uma reflexão para você. Todos esses candidatos que estão aqui despencaram nas pesquisas, que eles põem pressão, nós não vamos falar sobre isso. Tem pesquisa que custa R$1,5 milhão para fazer, sabe o que acontece? A melhor pesquisa é o povo. Eu peço, como cidadão, como seu sócio nessa cidade, me deixa ser o seu servo e vamos puni-los no primeiro turno e vamos encerrar essa eleição votando 28. É 28 e faz o M de mudança e tamo junto. Beijo. Acabou o tempo. E assim concluímos o debate da TV Gazeta, em parceria com o canal My News, entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A Fundação Casper Libero, em nome de todos os parceiros, agradece a sua atenção e a presença dos candidatos. Estamos certos que hoje contribuímos mais uma vez para você fazer uma escolha consciente no dia 6 de outubro. E fique agora com Hora do Voto Especial. Uma boa noite a todos. Do Jornal da Gazeta e do Portal UOL, indica o candidato a quem vai perguntar e o candidato escolhe o oponente que vai fazer o comentário. Josias, por favor, indique para quem você fará a pergunta e o seu tempo é de 1 minuto e 30. Eu vou perguntar para o candidato Pablo Marçal. A minha pergunta se refere a um comentário que o senhor fez no podcast Flow. Eu vou reproduzir o seu comentário, entre aspas. No processo eleitoral, disse o senhor, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso, e por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso, preciso ter um comportamento que chame a atenção. Eu lhe pergunto, acha de fato que o povo, por uma hipotética falta de discernimento, deve ser bombardeado por idiotices, em vez de ouvir propostas consequentes sobre a cidade? Candidato Pablo Marçal, por favor, antes indique quem vai comentar a sua resposta e o senhor terá 2 minutos e 30 para responder. O candidato que vai comentar é o Fujão do Datena. Obrigado pela pergunta, Josias. O que a militância poderosa no jornalismo tem feito é produzir, ao invés de uma imprensa imparcial, é produzir esse nível de idiotice. Qualquer coisa que os meus adversários aqui fazem, quando você, principalmente, Josias, vai fazer seus comentários na UOL, você coloca que eles estão desenvolvendo uma estratégia. Quando eles me atacam, sem fundamento, quando eles me xingam, mudaram a estratégia. A acusação, quando eu falo, é calúnia ou difamação. Quando é a candidata querida, é insinuação. Vocês tratam as pessoas como se eles fossem idiotas. E como eu estou nas ruas, eu vejo as pessoas falando, você fala o que a gente pensa. Então, assim, eu queria ter um debate nobre. Eu acho bonito os nomes que eles colocam nos planos de governo. Nós somos 10 candidatos aqui na cidade de São Paulo. E só um. Vai ser nosso projeto que vai para frente. Eu que sou o próximo prefeito. Sou servo do povo. Parei as minhas coisas para servir. É um prazer ouvir vocês aqui. Consórcio Comunista do Brasil me chamar de bandido. Um processo que ano que vem vai fazer 20 anos que eu fui processado. Não há mais condenação. Foi prescrito. Eu aprendi muito, inclusive eu tenho uma repulsa por pessoas como vocês por conta de injustiça. Então, assim, eu queria que o debate fosse de alto nível, mas vou discutir gestão com um bando de comunistas que não entende nada disso. Eu vou discutir empregabilidade com gente que nunca trabalhou. Eu acho que só tem um aqui que trabalha. Está de licença para ver se arruma um dinheirinho aqui para vender a candidatura dele igual ele fez 4 vezes. Sabe disso. Ele está falando ali no microfone, eu posso reproduzir. Ele falou assim, é seu orifício rugoso lombar na linguagem dele. Então, assim, ele está aqui, esse consórcio aqui, a Chatábata, está aqui para ver se coloca uns 8 deputados federais na próxima eleição. O Bolis, ele está aqui para ver se ele consegue ser presidente do Brasil um dia, não vai ser nem prefeito aqui. Vote no 28 que você vai ver alguém colocar Bolis para trabalhar em Brasília. E assim,
Eu queria ser nobre, Josias, mas você não é nobre no seu jornalismo. Desculpa te falar isso, mas essa é a sinceridade que a gente tem que ouvir aqui. Eu agradeço muito pela pergunta e eu acho que acabou essa fraude de vamos todo mundo parecer que é amiguinho. Por que os três fugiram do debate e vocês escreveram? Mas você não foi. Agora o candidato da Atena, 1 minuto para o comentário. Oi? 1 minuto para o comentário. Bom, primeiro que fujão é você. Você fugiu da polícia. Você fugiu da polícia. Você foi bandido. O crime prescreveu, mas você anda de braços dados com o PCC. Você não tem direito de fazer com um jornalista como o Josias o que você fez, dizendo que ele não tem prestígio. Você é quem fugiu da lei. Você que é uma ameaça à democracia, quando faz os debates aqui, nós, atores passivos de um filminho de horrores que você tem na internet, para cortar, fazer cortes da internet e falar o que você quiser. Você tem que ficar com a internet mesmo fora do ar. Porque eu, como jornalista, não posso falar de política. E você usou todos nós aqui como meros atores e o eleitor como palhaço e idiota. Idiota foi o eleitor que acreditou em você. Você é a maior ameaça à democracia que tem aqui dentro. Seu bandidinho estelionatário virtual. O candidato Pablo Marçal vai ter agora o direito à réplica, mas o candidato Boulos solicitou direito de resposta, porque ele foi citado na fala de Pablo Marçal. Isso vai ser avaliado, mas agora Pablo... Me chamou de estelionatário também. Então, mas só tem a réplica agora, 1 minuto. E depois o direito de resposta, por Ele favor. quer direito de resposta também, que seja avaliado, por favor. Eu também quero profusão. Você não vem no debate, moço. Pode colocar o tempo para correr. Você fugiu da polícia. Ô, Datena, amigo, por favor. vamos lá. No direito de resposta eu te explico o que você está inventando. Processo de 20 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos em 2020 pela primeira vez. É conversa Datena, por favor, consórcio comunista desesperado. Democracia para nós, nada para você. E você é um anarquista. É o Datena, seguinte, por favor, vamos gerar espere 2 um momento. milhões de Pede empregos. direito de resposta. Pode começar meu tempo de novo, por favor? A gente continua contando, Por gentileza. desconta esse tempo. Pode prosseguir. Quanto foi o tempo? 30 segundos? Vamos lá. Vamos gerar 2 milhões de empregos. Nenhum dessa cambada aqui consegue fazer isso. Sabe o que vai ter? Vai ter emprego aí na periferia. Você não vai mais ficar caindo no conto do vigário, de um dia você vai ter sua casa. Nós vamos fazer o maior mutirão da história dessa cidade de São Paulo. Ninguém vai morar em casa de lata, ninguém vai morar aí no esgoto. Por que tem candidato aqui que nunca usou uma emenda parlamentar para construir uma casa sequer? Por que enriqueceu 847% segundo a Foice de São Paulo? Por que esses caras que estão aqui, eles vivem nesse... Posso continuar aí? Vai contar os 30 segundos que o Fujão... Tem 10 segundos. Pode prosseguir. Pode. Pode. É o seguinte, eu queria ser educado, só que eu sou alguém da extrema da riqueza que já vim da pobreza. Eu gosto de baixaria, eu gosto do que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão mexendo com o cara Agora errado. acabou o tempo. Agora acabou o tempo. Boulos, não foi concedido o seu direito de resposta, mas foi concedido do Pablo Marçal, que terá 1 minuto. Pede para sua mãe, Kiko. Vai lá, Kiko. O que acontece? Eles sentaram os 4 campanhas aqui, eles parecem estar brigando com o Nunes. Só que tem um acordinho aqui para... O sonho do Boulos é me ver no segundo turno. Todo mundo que está aí faz o M. Faz na hora que eles estiverem na rua também. Faz para o governador Tarcísio, faz o M, porque o Tarcísio tem que ficar escondendo o Bananinha. O Bananinha já perdeu a campanha faz tempo. Faz tempo. O Datena, ele não quer ser candidato. Ele está aqui para ver se arruma um dinheirinho, para ver se aposenta. Porque eu acho que na televisão não conseguiu prosperar do jeito que deveria. Então ele já fez isso 1 vez com você, ele já fez isso 2 vezes com você, fez isso 3 vezes com você, já fez 4 vezes com você. Vai fazer mais 1 vez. Isso aqui é um cirquinho armado, só que eles não contavam. Nem o seu Madruga, nem a Chiquinha, nem o Bananinha. Ninguém contava com a minha astúcia de entrar aqui e atrapalhar o plano comunista do Brasil e do Foro de São Paulo. E muito obrigado. Vote 28. Silêncio, por favor, da plateia. Saprataba, eu pediria para os dois manterem em silêncio. Eu estava ouvindo, estava me incomodando e pode encomendar os demais candidatos, se não faz parte das regras. Por favor. Tá? É isso, Tabata. Agora, quem você indica para comentar? Você tem 2 minutos e meio para a resposta. Quem comenta é o Pablo. Primeiro, queria agradecer ao Zambelli pela pergunta
e deixar registrado o nosso compromisso, a nossa coragem para enfrentar esse sistema que é a Cracolândia. A primeira coisa, e esse é um grande diferencial do nosso projeto, a gente sabe que na Cracolândia tem bandido e tem doente. Bandido, você não passa a mão, você não negocia, você combate. Doente, você acolhe, você dá tratamento. É um sistema criminoso que, infelizmente, está comprovado, envolve agente público, envolve comércios como hotel, envolve ferros velhos, são 200 milhões de reais para o lucro, não tem coitadinho ali. E é trabalhando com o governo do Estado, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a GCM, que a gente vai desmontar esse sistema. E é aqui que a minha independência, que a gente não vê em muitos dos adversários, vai ser fundamental. Não tenho medo de bandido, não tenho relação com crime organizado. A gente vai ter a mesma firmeza moral para acolher quem está doente. Entender que tem 1000 pessoas ali que estão sendo usadas pelo crime organizado. Infelizmente, eu perdi meu pai para o crack. E eu sei o que é você estar com um pai doente que nunca encontra uma vaga no serviço público. A gente vai fazer diferente. Todo posto vai ter uma equipe de saúde mental, toda a UBS. Todo o hospital municipal vai ter uma enfermaria psiquiátrica. E a gente vai trazer 4 novos CAPs aqui para a cidade de São Paulo. São Paulo vai ser uma cidade de referência no acolhimento da saúde mental. E acabar com essa porta giratória, em que o doente é internado e volta para a rua. A gente vai buscar a família, a gente vai dar o tratamento, vai olhar para a moradia e vai buscar a porta de saída, que sempre é o emprego. E eu aproveito o tempo que sobrou para registrar o meu repúdio a essa bizarrice que a gente está vendo e desrespeito que atingiu agora um grande jornalista, que é o Josias. Pablo, jornalista não é para elogiar, não. É para fiscalizar e é para criticar. E eu entendo o seu nervosismo, eu entendo o seu desequilíbrio. Afinal de contas, acabou de sair uma grande notícia, por favor pesquisem, vai estar no vídeo da minha rede social também, mostrando que o seu representante legal estava envolvido com uma quadrilha que transportou quase 5 toneladas de cocaína da Bolívia. Então eu queria saber se você, que tem tanta relação com o tráfico de drogas, vai ter alguma moral para enfrentar a Cracolândia. Agora, Pablo Marçal, 1 minuto para o seu comentário. Esse tanto de bandido aqui fala de bandidismo, é muito bonito. Seu mentor Luiz Inácio Lula da Silva, que furtou, roubou, desviou mais de 1 trilhão dessa nação. Vocês vão colar esse negócio de PCC em mim. Vai lá no meu Instagram novo, já que você me derrubou. Eu até te fazer uma pergunta, garota. Qual que é a sensação de tentar derrubar uma pessoa e essa pessoa cair para cima? Essa pessoa sobe. Deixa eu te explicar uma coisa. Isso aqui não é um jogo de quem tem melhor propósito. É para ver quem aguenta mais essa encheção do saco. O Kiko aqui do lado estava me xingando o tempo inteiro. Xingando. Você está entendendo ou não? Olha a cara do Datena. Se você pudesse ver a cara que ele está aqui, ele só quer ir embora para casa dele. É verdade ou não é, Datena? Olha lá. Coloca um sorriso para fora. Isso aqui é só um teatro. Quem quer proposta de governo, vai no site do TRE, está tudo lá. O que a Chatabata está falando é que comprou a aeronave e a procuração foi para um despachante. Eles vão ficar inventando além. Terminou o tempo. Tabata, 1 minuto para a réplica, por favor. Eu queria fazer um registro que o Pablo está todo machão, né? Como ele sempre se apresenta, com exceção de que é contra uma mulher, deve ter algo aí no subconsciente. Mas ele, quando foi para o debate comigo, não respondeu a nenhuma das perguntas que eu fiz. Ou seja, coragem para falar... Vocês sabem o que eu quero dizer. Agora, para sentar a bunda, estudar, ir para a rua conversar com as pessoas, escrever proposta séria, o que me consola, Pablo, é que, diferente de você, eu realmente sou de São Paulo. Filha de nordestinos, filha da periferia, e eu conheço o meu povo. Isso aqui é terra de gente honesta, gente batalhadora, gente séria. As pessoas podem até olhar e achar graça, porque ainda não sabem que, para além de um palhaço, você é um criminoso. Mas tenha certeza que gente séria, como as pessoas com as quais eu cresci, não querem um palhaço como você, não. Elas querem um transporte público funcionando, elas querem mais emprego, elas querem mais educação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Até a próxima.